Hope, boa noite a todos vocês. Estamos junto com o professor Leoni Maltz agora. Hoje a gente vai trabalhar aí, né, a lei de preconceito, lei 7716 de 89, falando aqui do preconceito racial, o pentagrama do racismo, os pontos jurisprudenciais que sem dúvidas estarão na sua prova e os entendimentos doutrinários, tá? Então, vai entrando aí, lá ele. Hoje a telinha tá pra cá, Depende do hotel. Você sabe, o professor Leoni Maltz leva o estúdio dele pra onde, para onde ele quiser, beleza? Então, o que é que a gente vai trabalhar hoje? A teoria, beleza? Então a aula anterior já não fica disponível mais no YouTube, tá certo? Então vou fazer desse jeito, tem de respeitar de fato quem investe, é claro. Mas eu vou aí, vou determinar um dia no calendário para aulas gratuitas, tá? Um único dia, mas toda semana aí no dia específico uma aula gratuita. No entanto, todas as aulas gravadas periodicamente também e as aulas exclusivas para a mentoria CDA. Então a gente separa de fato aqui e tem de dar moral para quem de fato investe no futuro, né? E tem de ser respeitado isso também. Mas fica tranquilo, penso aí em colocar todas as segundas-feiras à noite, né, uma aula gratuita. E na mentoria, terça, quinta e todos os dias que tiver aí, por exemplo, uma gravação, uma aula extra. Resumindo, para você entender tudo, fica disponível para a mentoria CDA e para além disso, óbvio que eles têm o meu contato no WhatsApp, né? E também aulas exclusivas fechadas, né? Tem também o Tira Dúvidas via Zoom, tem toda a nossa comunicação exclusiva. Mas eu também penso naquelas pessoas que não têm condições, tá? E é para isso, acredito que eu vou fazer um calendário aí todas as segundas-feiras, ainda é um projeto, né? Ou todas as quartas-feiras, né? Mas aí a gente já tira a terça e quinta e fica só exclusivo para a mentoria CDA e aos sábados também para a mentoria CDA, quando tiver programação, por exemplo, para a oficina de língua portuguesa, também para a gravação do curso de redação, que a gente já começou a nossa gravação, beleza? Mas, sem conversa fiada, vamos lá aqui para a gente já começar a trabalhar a lei de preconceito, tá? Então, boa noite, tamo junto, vocês estão aí? Vai falando aí comigo no chat, vai falando de onde você é também, eu gosto sempre. Para qual concurso você está estudando, né, de forma prioritária, focada, com intensidade, e aí eu tô aqui com você, beleza? Então, vamos lá aí para a gente jogar para cima e começar a nossa aula. Ao final da aula você pode tirar dúvida, eu tô aqui para você. Paibou, lá ele no meu canal, não. Vamos lá. Alô, fala meu aluno e minha aluna, tamo junto com o professor Leoni Maltz aqui na mentoria CDA, vamos para cima, leis penais especiais, tudo muito bem estruturado para vocês, já temos aí o nosso foco, né, carreira policial, sem ficar batendo cabeça, e hoje a gente vai trabalhar aqui a lei de preconceito, tá? Injúria racial, no contexto do racismo de fato, os fundamentos, os crimes em relação à discriminação no acesso a espaço e a trabalho e as atualizações promovidas pela Lei 14.532 de 2024. Repare que aqui não há uma proteção individual. Claro que se protege uma pessoa, mas o que está se enxergando de fato para uma proteção são os direitos da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana e igualdade de direitos. Então aqui o bem jurídico, pelo menos em tese, traz consigo por trás, lá ele, ainda que contra só uma pessoa, mas uma coletividade. E a Lei 14.532 de 2023 trouxe aí essa diferença fundamental que antes era jurisprudencial para o âmbito do racismo. Então, a gente vai trabalhar todos os pontos fundamentais aqui, né? E, claro, os fundamentos. Então, vamos lá para trabalhar os fundamentos? Legal. Já vou começar aqui, deixa eu só, legal, fechou. Beleza, aqui eu vou trabalhar, repare, os fundamentos, né? E quando se fala da lei
lei de preconceito, fundamental destacar que aqui já de cara eu vou falar a respeito do seu campo de aplicação. Seria, pelo menos em tese aqui, a sua incidência, tá? Porque o artigo 1º, deixa eu só trazer aqui para mim, o artigo 1º da Lei 7716 vai definir um filtro legal, né, em se tratando dos elementos que motivam de fato essa proteção. Não é qualquer grupo, com todo respeito, traz aqui o que eu gosto de chamar, na minha futura doutrina, do pentagrama do racismo, porque são 5 elementos relacionados aí à proteção da dignidade da pessoa humana, da igualdade de direitos. Então a banca ela vai trabalhar de fato esses elementos ou pode jogar uma pegadinha. E já no artigo 1º, você vai encontrar de fato a aplicação à incidência dentro do contexto da lei de preconceito. Por quê? Há de se falar aqui nos crimes, né, resultantes da discriminação e do preconceito de raça, cor, etnia, procedência nacional, também e religião. No entanto, existem crimes, como você vai ver aqui comigo, o artigo 2º-A, que foge aqui, por exemplo, um elemento. E é nisso que a banca vai te pegar. Então, vamos lá. Campo de aplicação. Aqui a proteção em relação à discriminação. Quanto a esses elementos, né? E essa discriminação também relacionada ao preconceito. Beleza, discriminação em se tratando de raça, beleza, cor, etnia, religião e o quê? E procedência nacional. Procedência nacional. Show? Já de cara aqui com você, já decidiu os tribunais superiores que não entra tão somente o estrangeirismo, tá? Apesar de alguns doutrinadores falarem que dentro do território nacional se fala em bairrismo, já houve decisões fundamentais falando, por exemplo, que dentro do território nacional também pode ter essa relação da procedência. Por exemplo, falar aí com cunho preconceituoso em desfavor ou contra, né, um elemento relacionado aos nordestinos. Normalmente em eleição, não me pergunte por quê, você pode ter a posição que você quiser, mas não há qualquer relação causal para ficar falando ou atacando o Nordeste. Cada cachorro que lamba sua caceta e ponto final. Não vem querer fazer as suas vontades, não. Existem vontades para todos os povos. Isso se chama liberdade. Aí dentro da liberdade, por exemplo, pode-se falar aqui da xenofobia, tá certo? E já se enquadrou também, por exemplo, essa ideia aqui também no contexto, né, contra nordestinos. Beleza? Mas esses são os 5 elementos que eu chamo do tal pentagrama do racismo. Muito cuidado, por exemplo, que pode cair aqui para você esse contexto da religião, tá certo? E esse contexto da procedência nacional. Então há esses motivos discriminatórios, né, abrangendo os 5 elementos de forma essencial. E aqui o bem jurídico tutelado, de fato, é essa igualdade material no plano, claro, de um interesse coletivo da dignidade da pessoa humana, beleza? Então, quais são as pegadinhas que a banca pode colocar? Justamente eliminar esse contexto ou falar aqui de pontos jurisprudenciais que podem cair na sua prova e que o STF, por exemplo, já determinou, beleza? Mas é sobre isso que a gente vai dar continuidade aqui e já começar, por exemplo, com o artigo 2º-A para falar de um crime fundamental, né, que foi a atualização, vou até colocar em vermelho, ó, que é já começar a trabalhar a ideia da injúria racial, no vulgo, claro, o tal racismo, beleza? E aqui foi a Lei 14.532 de 2023, tudo bem? Tá tranquilo. O que é que essa lei fez? Houve o que se chama doutrinariamente de uma continuidade típico-normativa.
Ou seja, a injúria racial quanto a elementos específicos saiu do Código Penal, lá do crime de injúria qualificada pelos elementos, e foi elevada aqui de fato à natureza jurídica do crime de racismo. E é isso que a banca vai cobrar para você. Tanto que as ações nucleares são as mesmas do crime de injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de cor, raça, etnia, religião, não veio para cá, procedência nacional. Neste caso aqui é uma reclusão de 2 a 5 anos, tá? Então vamos lá. Houve aqui a continuidade típico normativa, beleza? No contexto de quê, professor? Injuriar alguém, uma pessoa certa, determinada. Mas repare, dignidade e decoro quanto aos elementos aqui, cor, raça, olha só, etnia e o que? E procedência nacional. Então, a xenofobia entra aqui, falar aí, por exemplo, num contexto racista de fato, em se tratando de nordestino, chamar de cabeção, falar alguma coisa relacionada a isso, que normalmente se fala dessa maneira, né? Relacionada aí a paraibaca, qualquer que seja a ideia, dentro de um contexto protetivo da dignidade da pessoa humana, isso sim pode ser considerado racismo. Não necessariamente entrando lá num crime contra a honra, tá? Da honra subjetiva, não. É racismo. É dignidade da pessoa humana que você tem que entender. Claro que eu faço essas extensões para que você entenda que eu estou utilizando não só o aspecto legal, mas também jurisprudencial, estendendo aqui. Uma atenção fundamental, repare, quanto à ideia da religião para a injúria nesse caso. Acredite, o legislador não trouxe o elemento religião aqui. Então, joga para mim para ficar legal. Vou jogar aqui, meu aluno e minha aluna. Entenda fundamentalmente que a pegadinha da banca vai ser justamente quanto a esse elemento aqui, religião. Cuidado, não houve a migração. Então, se for injuriar alguém, ofendendo a dignidade ou decoro, quanto ao elemento racial, é injúria lá qualificada pelo elemento religião. Artigo 140 do Código Penal. É injúria do Código Penal. Agora, se for quanto à cor, raça, etnia, procedência nacional, é injúria racial sob seu aspecto do racismo. Beleza? Show de bola então. Tamo junto? Vamos lá. Professor, não entendi essa parte, vou trazer para mim em relação a uma pessoa e um coletivo. Entenda, a diferença aqui quanto um contexto de uma pessoa, né, a ofensa de um direito individual é ofender particularmente num contexto de uma única pessoa. Não tem uma restrição, uma limitação de um direito num contexto coletivo. Normalmente, quando se fala de injúria do artigo 140, ofende unicamente uma pessoa, não está relacionado por trás a um grupo. Já quando se fala de racismo, há de se trabalhar uma estrutura por trás. Qualquer que fosse a pessoa com aquele elemento, eu iria restringir o direito, eu iria limitar, eu iria aqui excluir esse direito. Então, o racismo é contra uma pessoa, mas que representa um grupo, o pentagrama do racismo que você tem que entender. Beleza, então, show de bola, vamos lá. Nesse contexto da tal injúria racial no prisma do racismo, é importante entender, tá aí, né? É importante entender que há uma majorante lá no artigo 2º, parágrafo único da Lei 7716, né? O artigo 2º-A. Aqui a pena, neste caso, é aumentada de metade se esse crime ele for cometido no concurso de 2 ou mais pessoas. Beleza? Então, o aumento de pena aqui é de metade quando praticado em concurso de quê?
de pessoas. Então imagina aí, imagina que eu e Caldinhas, né, com ânimos aqui de fato da injúria por causa de determinado elemento, a gente começa a injuriar alguém pelo elemento cor, tá certo? Então, em concurso de pessoas, eu e Caldinhas. Então, nesse caso, o crime de racismo ele estará configurado, artigo 2º-A, e com aumento de pena de metade. Não é a pena aumentada até a metade, mas já o patamar fixo de 1/2. Matemática não, relaxa, é de metade. Se for botar metade, tá tudo... Ih, lá, eu não, desculpa, não, foi sem querer. Foi num contexto didático. Show? Vamos lá para trabalhar alguns aspectos jurisprudenciais aqui? Show! Em se tratando da tal jurisprudência, só para você ficar ligado. É óbvio, né? Mas o óbvio ele tem de ser dito. A tal embriaguez, quanto ao sujeito ativo, não afasta o quê? O racismo, tá? O dolo quanto à prática do racismo. E isso foi o STJ. Se há embriaguez, melhor falando inclusive, para que não haja pegadinha, a embriaguez no contexto, claro, voluntário, né? A embriaguez voluntária foi o que decidiu o STJ em 2025, né? Esses ânimos aqui exaltados, eles são insuficientes para afastar o dolo quanto à necessidade para a configuração do racismo. A intenção de ofender a honra aqui objetiva em tese da vítima, de fato já estará caracterizada. Pela cor da pele? Pela cor da pele. Entra no artigo 2º-A. O dolo aqui específico e exigido ele vai ficar caracterizado. Agora, eu vou trazer outra disposição, essa aqui inclusive, pode até rodar numa prova discursiva, de forma técnica, muito clara e direta. O STJ já decidiu em 2025 quanto à tese do racismo reverso. Porra, aí não. Uma vez em determinado lugar, uma professora de direitos humanos, né, dando aula ali e tal, falou sobre o absurdo... calma. Para isso, o direito ele também é utilizado. Às vezes a gente pensa que direito é matemática, e nem matemática a gente entende. Então você já percebeu, né? Entenda, no arcabouço principiológico, a ordem jurídica brasileira e constitucional, considerando um contexto histórico que não é conversa fiada, toda a estrutura ela foi feita de fato para derrubar por causa de uma característica específica. Por isso que se protege grupos vulneráveis. E não são grupos vulneráveis num contexto de uma fraqueza específica, de uma minoria em quantidade. Não, é que foram violados durante anos. E isso acaba afastando determinado ponto de tal modo que essa pessoa para ela é mais difícil conquistar alguma coisa. Eu quero que você entenda que não é aquele contexto em tempo real, mas um contexto passado. Não adianta dizer que é frescura. Minimamente, se você parar para pensar e raciocinar, já pode ter acontecido com você que você nem percebeu, com alguém da sua família, você raciocinando direitinho, parando e olhando, você vai ver que você está falando merda se for nesse sentido contrário. Então veja que dentro desse contexto jurídico, vamos olhar de fato para o outro lado. O xingamento a um branco não é certo, isso é óbvio. E aí tem gente que faz essa narrativa achando que é... Não, existe um crime para isso. O princípio da proporcionalidade do direito também entra aqui no direito penal, da razoabilidade, da finalidade de uma proteção jurídica. Então, quando se ofende um branco por ser branco, Parmalat, chocolate branco, lesma, não é crime, só que não é racismo. É crime onde, professor? É injúria, querido, injuriar alguém. Neste caso, entra como injúria do Código Penal. É só parar para raciocinar que você vai ver que você está falando merda. Beleza? Show de bola. Então, a ideia aqui, para ficar muito claro para você, eu vou ficar aqui do lado, porque quando eu me abaixo eu sumo, né? Ó, racismo reverso. Por exemplo,
a ofensa aqui contra brancos, né? Vou até colocar aqui, ó, contra brancos, né? Um negro chamando de Parmalat ou lesma. Não, 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 não. Não existe. Beleza? Professor, não será crime? É crime, querido. Só que neste caso, entra aqui, configura o crime de injúria. Entra aqui injúria do Código Penal. É só parar para raciocinar. Se você souber ler, você vai ver. Aqui, meu aluno e minha aluna, o racismo ele é um fenômeno de fato estrutural que protege grupos minoritários historicamente discriminados. Não existe racismo reverso. Então, inclusive, é fundamental você destacar isso numa redação, beleza? Outro destaque importante que já caiu em prova, quanto à orientação sexual, né? Ou melhor, falar aqui da transfobia, beleza? Homofobia, vou colocar aqui, ó, homofobia barra transfobia. Neste caso, o STF já decidiu, né, em se tratando aqui pelo crime de racismo. Professor, é só considerando essa tal orientação? Não. Independente da real orientação sexual da pessoa, o crime de injúria vai se configurar quando a gente aí está se valendo desses insultos, né, desse xingamento preconceituoso no contexto homofóbico. Perceba, portanto, mais uma vez, vou até trazer para mim, que não é relacionado a uma pessoa, mas um grupo, a uma estrutura por trás, beleza? Então, os insultos preconceituosos e homofóbicos vai ofender aqui não somente uma honra subjetiva, mas a dignidade da pessoa humana. Então, não é porque a vítima é heterossexual que ela não pode sofrer injúria com conotação homofóbica, beleza? Então, show. Fechou legal? Tranquilo? Tamo junto. Então, independente de quê? De orientação sexual, ou seja, o heterossexual pode sofrer aqui, por quê? Porque aqui está se falando de um grupo, beleza? Então a vítima, de fato, ela é determinável e identificável. No entanto, há de se olhar o contexto que estrutural. Racismo reverso por causa disso não existe, beleza? Então fique claro sobre esse aspecto. Vamos lá. Se estamos falando em injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, raça, cor, etnia, procedência nacional, é crime de racismo e é ação penal pública incondicionada. Isso tem de ficar muito claro também, beleza? Lembrando, vou até voltar aqui, tá? Ó, aqui, ó, é de ação penal pública, o quê? Incondicionada. Até o artigo 2º-A, professor, até o artigo 2º-A, beleza? Enquanto que a injúria, ainda que qualificada lá do 140, entra numa forma pública mais condicionada à representação. Tudo bem, então? Fique ligado que o fato aqui do artigo 140, parágrafo 3º, ter mudado é um ponto fundamental que a banca aqui vai querer jogar como pegadinha para você. Tranquilo? Vamos avançar? Vamos. Ó, deixa eu só jogar aqui. Legal. Agora, para a gente trabalhar a discriminação no trabalho. Perceba, é um grupo, é uma limitação, exclusão, restrição de direitos por causa de uma característica. Então, esses dois dispositivos que a gente vai trabalhar agora, apesar de serem distintos, estará se referindo aí ao contexto do trabalho, beleza? O artigo 3º, ele vem proteger aqui o acesso ao serviço público e o artigo 4º vai proteger aí o emprego privado. Então, é local de trabalho para você entender. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, para a gente falar em se tratando do racismo, tem que ficar mais para cá, né? Beleza. É que quando eu faço assim, eu saio da tela. Ó, racismo no local, no espaço. Vou colocar aqui, tá aí a telinha, pá, eu tenho um toque. No espaço, o quê?
institucional. Vou colocar assim. É só para a gente o quê? Separar melhor. Beleza? Show de bola. Aí eu já trago o quê? O artigo 3º. Ele vai falar no contexto, entre aspas, tá? Do serviço público. Já o 4º vai falar do aspecto privado. Aqui, meu aluno e minha aluna, os núcleos verbais são impedir ou obstar. Ponto. Perceba que aqui entra impedir ou o quê? Ou obstar, na ideia de atrapalhar, de dificultar. E o que, professor? Aqui é o acesso, beleza? Por causa de uma característica, uma pessoa que é devidamente habilitada para determinado cargo, por exemplo, e acaba sendo impedida por causa disso. Uma pessoa é negra, passou no concurso, devidamente habilitada, e aí começam, ou impede, né, tentando reprovar por algum motivo ali na posse, ou acaba dificultando, né, obstruindo esse acesso. Nesse caso, entenda que é um crime de racismo, é contra uma pessoa, mas busca aí ofender um grupo pelas suas características. Então aqui, ó, o acesso ao quê? A qualquer cargo. Acesso a qualquer cargo. Beleza? Claro, desde que a pessoa esteja aí devidamente habilitada, seja na administração pública direta, indireta ou até mesmo em concessionárias de serviços públicos. Por isso, eu coloquei aqui, ó, serviço público, tá? Administração pública, direta, indireta e concessionária de serviço público. E aí, vamos colocar aqui o artigo 4º, que vai trabalhar o quê? O setor privado. Entra nesse contexto também, por exemplo, do impedimento, tá? De obstar. No entanto, aqui entenda, é empresa privada. Negar ou obstar o emprego, mesmo que a empresa seja privada, por causa dos elementos raciais, cor, etnia, procedência nacional, religião e entra aqui raça também. Por exemplo, eu não vou contratar pessoas que sejam de outro país porque, né, somente porque elas são de outros países. Não é a questão de dificuldade, do acesso e tal, não. É literalmente porque ela é da Argentina, né, dos hermanos. Pô, levou o futebol tão a sério que quem for argentino eu não vou aceitar aqui na minha empresa privada. Não, se for por causa do elemento Argentina, perceba que de fato aqui há um crime de racismo, tá? Negar ou que? Ou obstar emprego privado, beleza? Estou resumindo e trazendo com outras palavras aqui para ficar mais fácil para você. Esse crime, há uma equiparação também, respondendo pela mesma pena, quem aqui, por motivo de discriminação, seja racial, seja de cor, resultante aqui da descendência de uma origem étnica ou até mesmo nacional, deixa, por exemplo, de concederem equipamentos necessários, impede a ascensão funcional, de proporcionar ao empregado um tratamento aqui diferenciado nesse ambiente de trabalho. Então perceba que aqui, neste caso agora, as formas equiparadas é importante, entenda, vai responder na mesma pena, mas nesse caso agora trazendo raça, cor, etnia aqui e procedência nacional. A forma equiparada, mais uma vez, impedindo, ou melhor, tirando aqui nesse caso, na previsão, claro, nessa ausência, a ideia de religião, tá? Então só cuidado, se estivermos falando de ascensão funcional, de instrumentos, de um tratamento diferenciado, o elemento religião, neste caso, não entrará, por ausência de previsão legal. E aí poderia se falar de uma analogia in malam partem, beleza? E aí vai ficar sujeito a pena, né, de prestação de serviço à comunidade, até mesmo envolvendo aí a promoção da igualdade racial, quem, no caso de anúncio, qualquer outra maneira aí de recrutamento de trabalhador, esses aspectos próprios da raça, de etnia, relacionado a emprego privado. Então, se não há justificativa e há um anúncio fazendo essa diferenciação, esse impedimento aí, sem dúvidas, entra aqui no crime do artigo 4º. Então, vamos aqui
Só para resumir, porque às vezes nem eu, nem minha esposa, nem meu cachorro entendemos o que eu falo. Ok, pessoal, que eu não tomei meu remédio. Beleza? Então vamos voltar aqui. Ó, racismo no espaço institucional. O artigo 3º fala do serviço público. Então, impedir ou obstar acesso a cargo, administração direta e indireta. Beleza. O parágrafo único vai punir também quem vai obstar o quê? A promoção funcional por discriminação. Ponto. Eu estou resumindo aqui para você. No setor privado, é negar ou obstar no aspecto de empresa privada. E os pontos de atenção? A banca vai trocar aqui esses aspectos, o âmbito. Agora, o que mais cai, sem dúvidas, é saber os elementos, o artigo 2º, o artigo 20 em se tratando dessa lei e o artigo 20A. Aí, claro, o 16 e os demais a gente vai trabalhar, né, em se tratando da suspensão, em se tratando da perda do cargo. Relaxa o coração que tudo isso estará no nosso curso da Lei 7716 de 89. Beleza? Espero que tenha sido claro para você. Fundamentalmente, mais importante, os fundamentos aqui em se tratando do crime de racismo, né, da Lei 7716, e lembrando que por força constitucional é um crime inafiançável e imprescritível. Pô, quase que eu deixo passar um dos pontos mais importantes para você. Então, vou falar aqui, ó, show, tá no tempo? Tá no tempo, ficou um pouco longo, mas não tem problema não. Ó, aqui é um crime inafiançável, e o que? Imprescritivo, ou seja, não prescreve, não decai o direito aqui, tá certo, do poder punitivo do Estado em relação ao tempo. É imprescritível e inafiançável. Tamo junto então, vamos pra cima, aqui é Córtex do Aprovado. Opa, meu aluno, viu? Eu fiquei olhando aqui o tempo, disse, porra, tá passando, e aí, você sabe, né? Eu gosto de seguir muito bem aqui o nosso tempo, de seguir toda a nossa estrutura para não passar batido, né? E acabar ficando muito longo para você. Quase que eu deixo passar, ih, joga para mim. Quase que eu deixo passar aqui para você, em se tratando, né, em se tratando da imprescritibilidade e na inafiançabilidade. Mas, pô, tá tudo aqui, o material completinho também para você, caderno digital fundamental já para adiantar o seu lado e você fazer os complementos e, inclusive, trabalhar as revisões ativas aqui, beleza? Agora a gente vai para a segunda aula, trabalhar aí, por exemplo, deixa eu só trazer aqui, a gente vai falar agora em se tratando ao acesso a esse espaço. A gente falou em se tratando de contratação, né, tanto serviço público quanto privado, agora o acesso aos espaços, as derivações, entrando no mesmo contexto, mas é claro, de forma específica, tá? Vou abrir aqui o nosso material para a gente... Pô, deixa eu só ver aqui. Legal. Vou abrir data de modificação, show. Vou abrir o caderno digital aqui pra gente, tá? Deixa eu só ver onde ficou. Porra, baixei pra gente construir do zero. Data de criação, legal. Fechando aqui, show, tamo junto. Beleza? Vai falando aí o que é que você achou da nossa aula. Show? Só para a gente continuar aqui, pô, sua participação é sempre muito importante, tá? Não deixa de participar não, que eu tô aqui para você, beleza? Então, beleza. Agora sim, eu acho que eu encontrei. Downloads. Agora. Você viu, né? Informática eu deixei em branco, mas estamos junto. Fechamos aqui. E vamos para a próxima aula. Bora, professor, deixa de conversa fiada. Calma, pai, calma. Agora a gente vai trabalhando aí os crimes em espécie, né? Só me enquadrar aqui para ficar legal. Show? Tamo junto? Posso começar? Então vou começar. Opi! Agora a gente vai trabalhar aqui a discriminação no acesso a espaços e serviços. E é importante que você fique atento. Por quê? Porque o núcleo verbal é o mesmo, é negar ou impedir acesso a determinados espaços e estabelecimentos comerciais
E aí tem uma forma genérica, mas também tem estabelecimentos comerciais específicos. Fique atento a esses aspectos, tá? Principalmente os crimes que têm uma pena maior. Isso você tem que ficar ligado que cai na sua prova. Artigo 2º-A, o aumento de pena, falar aqui, por exemplo, instituição de ensino, o aumento de pena de 1/3, né? O artigo 20, o artigo 20A, os aspectos aqui dos efeitos da condenação, tudo isso de fato é fundamental. E aí a gente já começa agora, tá? Para falar sem conversa fiada dos crimes e seus aspectos penais. Então, já colocando aqui a discriminação, tá saindo aí? Show! Já gravando. Para gravar essa aula já gravei uma vez só, na verdade. Eu não olhei, não estava gravando, mas estamos juntos agora com você, a gente vai para cima. Ó, a discriminação, né? Aproveito aqui para gravar para vocês. Discriminação é acesso a estabelecimentos. Estabelecimentos. E aí, meu aluno e minha aluna, eu já entro aqui, por exemplo, no artigo 5º da Lei 7716 de 1989. E aqui você vai perceber que o que vai mudar são características específicas, tá? Então, já entrando no núcleo verbal, que é recusar, né? Recusar / impedir. Então, traga num contexto de impedimento. Beleza, fica mais fácil. Nesse caso, você vai entender que são estabelecimentos comerciais de maneira geral. E o indivíduo faz o quê? Ele nega a atender ou receber cliente ou comprador por causa dos elementos raciais. Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Quando não estiver presente um elemento, como eu falei para você lá no artigo 2º-A, no caso da religião, e também no caso da religião, no artigo 4º parágrafo único também, as formas equiparadas, na verdade, aí eu falo para você. Então fique ligado em se tratando de determinados crimes que acabam não colocando o elemento religião, tá? Isso pode ser uma pegadinha aí máxima na sua prova. Mas vamos lá. Estabelecimento, o quê? Comercial. Aqui, meu aluno e minha aluna, não tem muita conversa não. Ele vai falar o seguinte, ó, é um estabelecimento comercial geral e vai falar assim, ó, não vou atender. Por que você não vai atender? Simplesmente porque ele é negro ou porque ele é argentino, beleza? Então, cuidado com isso. É reclusão, é força constitucional, imprescritibilidade e inafiançabilidade. Então, tá tranquilo, vamos para cima e vamos seguir. Agora, para o artigo 6º, que vai trabalhar um contexto específico. Há de se falar, é claro, a recusa também, o impedimento, tá certo? A nega. Então, vou colocar de forma geral o impedimento. Impedimento. Beleza? E aí você vai entender, né, os núcleos verbais. O importante é a essência, o aspecto de fato dentro do contexto da lei de racismo. Nesse caso aqui, é a inscrição e ingresso de um aluno em um estabelecimento de ensino, seja ele público ou privado, qualquer que seja o grau. Beleza? Então aqui, ó, estabelecimento de quê? De ensino. Meu aluno e minha aluna. Pegadinha de prova, dizer que é só privado, só público, não. Seja de natureza privada, tá certo? Seja ele um estabelecimento de ensino público. Agora, se contra menor de 18 anos, aí a lei, o dispositivo legal vai falar agravar. A pena é agravada de 1/3. No entanto, usando o termo técnico, você vai considerar aqui que é o quê? Eu vou colocar entre aspas, né, o que está na lei, agravada, beleza? Que na verdade é o quê? Majorada. De quanto? E é isso que vai cair para você.
Fique ligado, faça uma tabelinha dos aumentos de pena aqui na lei de preconceito, tá? Isso cai bastante. O bom é isso, eu trago a aula para você, trago os exemplos, mas já digo para você os cuidados e as pegadinhas que a banca vai cobrar, beleza? Já o artigo 7º também no contexto de impedimento, né, da recusa, para não ficar repetitivo. Mas o artigo 7º ele vai falar aí de hotéis, estalagens, pensões, estabelecimentos que são similares, tá? Então perceba, quando a gente fala, por exemplo, de estabelecimento geral, lá no artigo 5º, por exemplo, você vai ver que é uma reclusão 13. Eu falo reclusão 13 por quê? Porque é de 1 a 3 anos. Essa forma de associação lógica é muito importante para fins de memorização e aprendizado, tá? Isso é comprovado cientificamente. Quando se fala em instituição de ensino, pô, já é uma parada mais pesada, vai de 3 a 5 anos. Perceba, instituição de ensino é 35, por quê? 3 a 5 anos. A mesma coisa no caso de hotéis. Então, penas que são maiores, aí você pode fazer uma relação fundamental. Beleza? Então, vamos lá. Trabalhar aqui, eu vou até copiar, né? Pô, eu sou preguiçoso. Eu vou até copiar, ó, o artigo 7º para trazer no mesmo contexto também. Repare, show. Vamos ver se vai agora. Ai, não. Mas como é que é? Eu acho que, pô... Ah, beleza. Então, agora, olha só. Legal. Pô, mas não ficou muito legal, não. Então, vou cortar, né? Vou cortar. Ah, não, tem como diminuir. Olha que legal a tecnologia. Show? Vamos lá. Show. Fechou, meu aluno. Copiando aqui, agora beleza. Nesse caso, o que é que você tem que ficar ligado é pensão, hotel, estalagem de maneira geral, hospedagem. Pô, então show. Impedimento, hotel, estalagem. E aqui é o que? Associado à hospedagem. Beleza? Similar. Show? Enquanto aqui é de reclusão de 1 a 3 anos, aqui é de reclusão de 3 a 5 anos. E aqui também. Show? Reclusão de 3 a 5 anos. Então, perceba como é fundamental, né? Fazer essas relações aí na sua prova. Vamos para o artigo 8º? Vamos. O artigo 8º, ele é importante também, porque aqui já fala do impedimento, acesso, recusa de atendimento, o quê? Restaurantes, bares, locais que sejam semelhantes, abertos ao público, tá? Então, coloca aí, ó, em vermelho, isso que é fundamental. Restaurantes. Vai falar, por exemplo, bares, show? Por que não vou atender? Esse arrombado aí é argentino. Pô, perceba. Ou, por exemplo, não, esse arrombado é alemão. Lembra lá dos 7-1? Quero que se for do pau, tá todo nem... pô, não dá. Tem de aceitar. E aí, claro, nesse contexto, aberto ao público, tá? Locais semelhantes abertos ao público. Diferentemente dos demais, nesse caso a reclusão entra no 13, né? De 1 a 3 anos, beleza? Vamos para o próximo. Eu tenho um toque, tem que ficar na linhazinha. Legal. O artigo 9º, para a gente começar a trabalhar esses aspectos, e estamos no tempo, já vai falar de outros locais. Enquanto o artigo 8º falou de estabelecimentos de restaurantes, bares, o 9º entra aqui em estabelecimentos o quê? Esportivos, tá? Esportivos. Entra, por exemplo, aqui, esportivos, casa de diversão. Locais similares abertos ao público. Entra aqui também, por exemplo, clubes, tá certo? Sociais. Lembra daqueles clubes sociais que tem piscina, que tem parques, por exemplo? Tudo isso aqui é importante dentro do artigo 9º, tá? E o 10, professor? O 10 a gente vai trabalhar agora. Perceba, deixa eu só jogar para mim. Tem aulas, né, momentos que é trabalhar artigo por artigo mesmo, não me futem em trabalhar esses aspectos. Quando é importante mesmo, atenção, como o grande aluno Bruno diz, eu tô pontuando aqui para você.
os fundamentos da primeira aula, né, imprescritibilidade, inafiançabilidade, os aspectos raciais, o pentagrama, isso tem de ser construído. Agora, falou de crimes, na lei de racismo, trabalhar ponto a ponto, ter uma atenção aos aumentos de pena, os aspectos penais aqui dos efeitos da condenação e também o artigo 20 que cai muito, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai falar aqui e trabalhar como de fato cai na sua prova. É isso que você tem de ficar muito ligado. Agora, no caso do artigo 10, por sua vez, a gente já vai falar de outras situações. Aqui é o que? É falar de barbearia, falar aqui de casa de massagem. Não vou massagear esse indivíduo não. Por quê? Aí você já viu, né? Entra aqui em 2 pontos fundamentais. Ó, falamos de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, tá? Não vou tocar nele não. E não é casa de massagem. Não dá. Estabelecimento com finalidades semelhantes. Salões de beleza, né? Que são salões de cabeleireiros. Entra também, tá certo? Salões aqui, ó, com essa finalidade. Show? Então tá tranquilo. Perceba que normalmente vão falar dos mesmos aspectos, né? O que vai mudar os estabelecimentos, mas o núcleo é o normal, é o comum. Impedir o acesso, a recusa, de maneira geral. Nesse caso do artigo 11, por sua vez, vai falar aqui em se tratando de edifícios públicos, edifícios aqui residenciais, elevadores também, escada. Então, se é para impedir o acesso a essas entradas sociais em determinados locais, também é crime de racismo do artigo 11, tá? Então, vou colocar aqui, ó, edifício público, tá certo? Vou colocar aqui, por exemplo, elevadores ou escadas, são espaços, beleza? Então perceba, existem muitas coisas em estabelecimentos comerciais que você acaba enxergando que as pessoas são afastadas por causa da sua condição, né? Então isso pode sim se enquadrar na lei de racismo, se for raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, pentagrama. Repare que na ideia da etnia há de se trabalhar elementos socioculturais, que são de fato muito fortes de tal modo que representa a identidade de um grupo, beleza? Pode até ser mesmo a língua, né? A comunicação. Então isso pode referir aí ao aspecto da etnia. Tranquilo, então, repare que aí a gente está chegando ao fim, né? Vamos falar aqui do artigo 12. O artigo 12, por sua vez, é mais tranquilo. Vai falar, por exemplo, do tal transporte público. O pobre não tem um dia de paz, né? Além do contexto do transporte público, ainda entra aqui, por exemplo, a figura do racismo, né? É muito forte. Então entenda que quando eu falo de transporte público, não é só ônibus, não. O tal transporte público aqui pode entrar, por exemplo, o tal navio, pode entrar aqui, por exemplo, avião, beleza? É o transporte público de maneira geral. Barcas, os barcos, os trens, metrôs, meios de transporte, beleza? Então, colocar aqui, ó, ônibus, barco, tá certo? Meios, vou colocar assim. Inclusive, o que é importante a gente falar aqui? Quando o legislador ele traz elementos específicos e ele fecha com a fórmula genérica, estamos trabalhando aqui um aspecto do direito penal chamada interpretação analógica. Então veja, barco, trem, avião, qualquer outro meio de transporte, ou seja, eu especifiquei o legislador, né, especificou aqui fórmula aqui casuística, caso a caso, e fechou com a fórmula genérica. Qualquer outro meio de transporte concedido. Beleza? Tamo junto então. Vamos para cima aqui. Estamos chegando ao final. Legal. Para a gente agora trabalhar o artigo 13 da Lei 7716 de 89. Mais uma vez, qual é o núcleo? Impedir. O contexto é o impedimento, é obstar o acesso de uma pessoa
em se tratando, neste caso, de um serviço relacionado ao quê? A Forças Armadas. A pena aqui é diferente, tá certo? Então, ó, falou aqui do impedimento, nesse caso, ó, Forças Armadas. Beleza? Trouxe um contexto específico. Pode cair? Pode cair. Principalmente em provas militares, tá certo? E aqui, meu aluno e minha aluna, tem de ser técnico. Se for falar qualquer ramo das Forças Armadas, então entra no artigo 13. Aqui é uma reclusão 24. 24, professor? Reclusão de 2 a 4 anos, beleza? E aí, o 14, para a gente fechar esse primeiro momento de crimes em espécie, né? Falando aí do artigo 5º ao artigo 14, o 14 a gente fecha com esse impedimento também, só que neste caso, meu aluno e minha aluna, é o casamento, convívio familiar social. Calma, aqui não é brincadeira não, tá certo? Aqui eu estou falando casamento, convívio familiar. Você pensa que é brincadeira, mas não é não. Por quê? Estamos falando aqui dos elementos, repare, raciais. Todas essas condutas que eu falei para você, necessariamente trabalhando esses elementos, são os motivos, né? Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então veja, aqui familiar, né, e social também. Então veja que nós trabalhamos aqui, meu aluno, o estabelecimento comercial no artigo 5º, já no 6º falamos de estabelecimentos de ensino, né, tanto público quanto privado, com aumento ali de 1/3 se vítima menor de 18 anos, o 7º de hotel, pensão, estalagem, o 8º restaurantes, o 9º locais esportivos, 10 barbearias, casa de massagem, já o 11 edifícios, 12 transporte, é ponto fundamental. 13 foi Forças Armadas e o 14 a gente fechou aqui com casamentos, né? Com convivência familiar social. O que é que você vai fazer? Você pega apenas que são maiores, não fica decorando, só dá uma analisada ali e faz uma associação. Quais são as pegadinhas clássicas da banca aqui? A banca, principalmente essas bancas mais fraquinhas, elas podem cobrar pena. Você só faz isso na semana de prova, ponto. É isso que você tem de ficar ligado. Agora, veja as circunstâncias, crie uma tabela, é impedir ou recusar, obstruir. Esqueça esse negócio de ficar decorando o núcleo verbal, pegue a essência. Ah, professor, mas tem o princípio da taxatividade, não pode ter analogia em malamparte. A banca não vai pegar nisso, a banca quer que você entenda se aquilo é crime de racismo e o que é que está associado. Então, tabelou, colocou aqui, repare, as circunstâncias que eu trabalhei com você, sem dúvida, você mata as questões da sua prova, beleza? Então fechamos aqui os crimes em espécie e vamos trabalhar também os aspectos penais. Tamo junto, aqui é Córtex do Aprovado e vamos para cima. Show, meu aluno e minha aluna, fechou? Aqui é CDA, tá? Então, trabalhamos aí 2 aulas a respeito da Lei 7.716 de 89, né? A primeira aula trazendo os fundamentos, pontos fundamentais e importantes aí no contexto da Lei 716, os aspectos doutrinários, fechando aqui com os crimes em espécie, já matando ali do artigo 4º, artigo 5º ao artigo 14, e aí na próxima aula, que vai ficar somente para mentoria CDA, que eu vou gravar assim que fechar aqui, né, falando dos efeitos da condenação, artigo 16 e artigo 18. São 2 artigos muito importantes, e é claro que eu tenho de dar essa força à galera que está aí da mentoria CDA. E hoje, felicidade! 3 aprovações na Polícia Civil de Santa Catarina. Grandes alunos e alunas que vão para o TAF. Grande Renata, conseguiu. Não fica desmerecendo você não. Você conseguiu, você está aprovada e está aí para o TAF da Polícia Civil de Santa Catarina. O que antes parecia impossível, né? Será que vai dar certo? Deu certo. Então hoje a notícia de 3 aprovados na Polícia Civil de Santa Catarina. Eu particularmente fico muito feliz com isso, porque muitas vezes a gente pode entender um contexto diferente e achar, porra, falta isso, falta aquilo. Pô, cadê isso? Cadê aquilo?
Tudo que é feito é de forma intencional, não é comercial, é focado de fato para você. Então, às vezes, o que você pensa que pode, que tem, não, isso gera ansiedade. Confia como os alunos aqui estão confiando. Confie no planejamento que foi feito para você, na estratégia, no direcionamento e na nossa comunicação. O WhatsApp ele serve para isso. Qualquer dificuldade, qualquer desconforto, não fica com vergonha. Eu estou aqui para você, beleza? E esses alunos aprovados aí, a gente tem na mentoria CDA em um ano oficial dezenas de aprovações. Eu não estou inventando, não. Quem acompanha aqui já sabe, né? Inclusive Polícia Federal também, Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina agora, Polícia Penal de Minas Gerais, do Espírito Santo também, DEGAS, IAS, Agente de Trânsito, PM Paraná, PM São Paulo, pô, tamo junto. Aí é mais 2 horas pra gente conversar. Gabrielzinho tá aí, tamo junto. Luizinho é brabo, mas Luizinho fala. Mas tamo junto. Esses nomes vocês vão ver também, tá? Principalmente na Polícia Militar de Alagoas, que a gente vai com tudo. Aí sim, mentoria CDA vai tocar os aralhos na Polícia Militar de Alagoas. Com todo respeito, né? De forma positiva. Beleza? Então, vamos tirar aquele print. Show? Tira a print aí. E marca o professor Leoni Maus, @Leoni Maus é meu Instagram. A aula ficará disponível na plataforma da mentoria, já blocada e organizada aula por aula e também com o caderno digital. Tamo junto então? Professor Leoni Maus, boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, tamo junto e quinta-feira temos mais. Só que quinta-feira é exclusivo para quem é da mentoria CDA. Show? Tamo junto.